Olá, meus amores, tudo bem? Eu estou bem, espero que vocês estejam bem também. E vamos iniciar, nossa primeira aula de matemática com o conteúdo, certo? A aula passada foi só uma explicação do diagnóstico, não sei se vocês gostaram ou não, mas vamos iniciar com o conteúdo, certo? Agora no início nós vamos ter uma breve revisão dos conteúdos já vistos, certo? Para que a gente possa realmente dar o nosso pontapé inicial, ter nosso ponto de partida. E é isso aí. Hoje nós vamos iniciar com o conjunto dos números naturais. E aí, o que são números naturais? Vocês sabem? Quem sabe me responder? Dê uma pausa nesse vídeo e pense. O que são números naturais? Será que vocês utilizam os números naturais no dia a dia, no cotidiano de vocês? E aí? O que é que vocês acham? Então vamos lá. Gente, respondam a essas perguntas simples. Quantos anos você tem? Qual é o número do seu celular? Que horas são agora? Qual é a data de hoje? Em que ano estamos? E aí? Quantos títulos o Brasil tem de campeão, viu? E aí? Para todas essas respostas, nós utilizamos o quê? São números, correto? Acredito que sim, né? E esses números, eles fazem parte de um conjunto, gente, que é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é o conjunto formado por todos os números não negativos, iniciando pelo zero, claro, né? É um conjunto infinito, ou seja, não tem fim, né? Mas nós temos uma representação para esse conjunto, certo? Como ele é infinito, nós não temos como representá-lo, na forma de conjunto. Nós temos uma representação simplificada dele, que é essa representaçãozinha aqui, representado pelo N, que é esse símbolo dos números naturais, certo? Um N um pouco diferente para não ficar tão igual, né? E essa representaçãozinha aqui, que é a representação base do conjunto dos números naturais. A partir desses números aqui, a gente consegue formar todos os outros números, certo? Esses são os números base, a indicação dos naturais. Certo, gente? Começando pelo 0 até o 9. E, professora, mas o 10, o 11, o 12? Sim, o 10, ele é formado pelo algarismo de número 1 e o 0 que está no conjunto base. O 11 é formado pelo 1 e 1, que está no conjunto base. Mas e o número 1234, professora? 1234, como é que se escreve 1234? 1234, os algarismos 1, 2, 3, 4 são algarismos que estão no conjunto base também. Então é um conjunto, uma simplificação, mas que dá origem a todos os outros números, certo, gente? E esses números também, eles são formados por classes e por ordens. Eu não sei se vocês já viram, eu acabei de falar, O número 1234, por exemplo, é um número que tem 4 algarismos. E cada algarismo, gente, ele faz parte de uma classe, de uma ordem numérica, certo? Nós temos 3 ordens numéricas seguidas da direita para a esquerda. E cada grupinho de ordem, cada 3 ordens, a gente tem uma classe numérica, certo? Então, nós temos a primeira classe numérica, que é a classe das unidades simples, nós temos a classe das unidades de milhar, nós temos a classe dos milhões, dos bilhões e assim por diante. E cada classe é formada, na verdade, por 3 ordens, que são 3 algarismos, certo? Então, gente, aqui nós temos uma tabela, com as 3 classes das unidades, tem mais, certo? Mas eu coloquei uma forma simplificada. Nós temos aí a representação da classe das unidades simples, das unidades de milhar e das unidades de milhão, Nós temos aí na primeira classe, nós temos 3 ordens, unidade, dezena e centena. Na segunda classe, mais 3 ordens, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. E na próxima classe, na terceira classe, mais 3 ordens, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, certo? Essas ordens, elas servem para nos auxiliar a dar o valor posicional de cada algarismo nos números. Por exemplo, o número 134,
ele tem 3 algarismos. Então, ele vai estar na primeira classe. Ele não passa da primeira classe, só passa da primeira classe se tiver mais de 3 algarismos. Então, nós temos unidade, dezena e centena nesse número. Se nós tivermos um número com mais de 3 algarismos, com 4, com 5 ou com 6, ele já está participando, fazendo parte da segunda classe, que é a classe dos milhares. Também nos auxilia a ler corretamente o número, gente, porque a gente vai ver em qual ordem esse algarismo se encaixa para nos ajudar na leitura. Se eu tiver o número 278, por exemplo, ele faz parte da primeira classe porque ele tem 3 algarismos. Então, como é que isso vai me auxiliar na leitura? Eu tenho a unidade 8, a dezena 7 e a centena 2. Então, eu vou pensar, 2 centenas, uma centena é 100, 2 centenas, 200. Uma dezena é 10, 7 dezenas é 70. E o 8 das unidades, então eu tenho 278. Assim colocado corretamente na classe, nós também saberemos o valor posicional de cada algarismo, certo, gente? E aí, conseguiram entender, né, o que são ordens, o que são classes, certo? E é com elas que formamos todos os outros números, né, que tenham mais de uma ordem, claro. E, gente, também continuando a nossa explicação do conjunto dos números naturais, nós também estudamos o antecessor de cada número, o sucessor, certo? Números consecutivos. O que é antecessor? O nome já nos traz alguma ideia. Antecessor, vem de antes. Então, é sempre aquele número que vem antes, né, do número que a gente esteja falando. Por exemplo, o número 2. Qual é o antecessor do 2? Qual é o número que vem antes de 2? O número natural. O 1, né? Então, o 1 é o antecessor de 2. Ah, professora, e o 0? Qual é o antecessor do 0? 0 não tem antecessor natural, certo, gente? 0 não tem antecessor. Então, 0 não tem antecessor natural. E o sucessor? O que é sucessor? Assim como o antecessor vem antes, o sucessor, consequentemente, é o número que vem depois, certo? Então, o sucessor do número 2, por exemplo, né, na nossa ordem dos naturais, é o que vem após o 2, que é o 3. É sempre aquele que tem uma unidade a mais e o antecessor é aquele que tem uma unidade a menos, certo? E com isso, gente, nós formamos números consecutivos. Consecutivos são aqueles números que vêm em ordem, seguidos. Por exemplo, 1, 2 e 3 são números consecutivos, vem um após o outro, certo? Nós também temos alguns símbolos, certo? Que utilizamos. São muitos, na verdade a matemática ela é cheia de símbolos, só que os mais simples, que é o que a gente vai ver agora no início, né, que é o símbolo de igualdade, maior que e menor que são aqueles utilizados para representar na matemática, né, uma linguagem matemática. Por exemplo, 1 é igual a 1. Esse símbolozinho de igual, ele representa que um número é igual ao outro, certo? 1 é menor que 2. Esse símbolozinho aqui, ele representa que um número é menor que o outro. Para a gente não escrever menor, a gente utiliza o símbolo na matemática. Do mesmo jeito é o maior que. 3 é maior que 2. Então, nós utilizamos o símbolo para essa representação. Ok, gente? Então, para essa primeira aula, né, nós temos essa breve revisão do conjunto dos números naturais. Nós vimos o que são naturais, onde eles são usados, né? Qual é o conjunto base, as ordens e classes numéricas, antecessor, sucessor, números consecutivos. E então, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, né? Estamos também lá no grupo do WhatsApp, qualquer coisa é só falar comigo. E eu vou encaminhar para vocês também lá no grupo uma atividadezinha para vocês resolverem, ok? Então, todo mundo acompanhando, né? Todo mundo tirando dúvida, todo mundo respondendo, certo? Quero que vocês se interajam realmente no grupo. Então, vamos lá. Tchau, um beijo grande e é isso.